Fala pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos encerrar o estudo da evicção, tá bom? Então ficou faltando um último tópico para a gente conversar, que é curtinho, simples, tá? Não oferece grandes dificuldades. Vamos lá. Tá aqui, ó, 7.6, boa-fé objetiva e evicção. A boa-fé objetiva é um princípio do direito contratual que nós já conversamos aqui no curso, falamos bastante desse princípio, e esse tópico aqui, ele é específico para trabalhar a relação, por assim dizer, que existe entre o princípio da boa-fé objetiva e o instituto da evicção. Então, o último artigo do Código Civil que trata sobre evicção é o 457, que fala: não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Pois bem, artigo curtinho, não oferece aí para gente grandes dificuldades. O que esse artigo está querendo dizer? É muito simples. Fala, olha, o adquirente, o evicto, você não vai poder se valer da proteção legal contra a evicção se você sabia que a coisa era alheia, era litigiosa, ou seja, em outras palavras, se você sabia do risco da evicção, se você sabia do risco, se você assumiu esse risco. Então, se você estava ciente da possibilidade de perder a coisa em virtude da evicção, e você aceitou esse risco, você assumiu esse risco, agora você não pode demandar pela evicção. Você não pode exigir que o alienante te indenize pela evicção. Então, o dispositivo é muito simples, né? Ele veda a possibilidade do evicto demandar o alienante se tinha conhecimento do vício e do risco de perder a coisa. Percebeu? Então, é um dispositivo que está completamente alinhado ao princípio da boa-fé objetiva. Esse dispositivo aqui, ele tem como berço a boa-fé objetiva. Porque se eu comprei o bem sabendo do risco da evicção, assumindo esse risco, e aí depois eu perco esse bem, como é que eu vou me voltar contra o alienante? Como é que eu vou me voltar contra o vendedor? Exigir que ele me indenize, se eu sabia. Percebeu? Inclusive, o STJ tem julgado entendendo que para que a evicção reste configurada e, consequentemente, possa produzir os seus efeitos, né, exige-se a boa-fé do adquirente. Exige-se a boa-fé do evicto. O evicto tem que ter agido de boa-fé. Porque se ele sabia do risco, se ele assumiu o risco, etc, etc, e depois entra demandando o alienante pela evicção, isso seria uma conduta de má-fé. Seria uma conduta de má-fé, já que ele sabia do risco. Então o STJ fala, ó, para que a evicção fique configurada, você vai ter que analisar se o adquirente agiu de boa fé. Se ele agiu de boa fé, perfeito. Aplica-se toda a sistemática de responsabilidade da evicção que nós trabalhamos ao longo dessas aulas. Agora, se o adquirente agiu de má fé, não pode demandar pela evicção.
ok? Sobre esse último tópico, né, sobre esse dispositivo do código, eu quero fazer um rápido aprofundamento com vocês, porque eu acho que vale a pena. É o seguinte, no ano de 2015, nós tivemos a edição da Lei 13.097, tá? Então, lá em 2015, foi editada a Lei 13.097, e num dos seus dispositivos, especificamente o seu artigo 54, parágrafo 1º, existe uma informação muito relevante a respeito da evicção que eu quero mostrar para vocês. Só que atenção, porque esse dispositivo, ele trata da evicção relacionada a bens imóveis. Ó, olha aqui. Então, esse dispositivo que eu vou mostrar para vocês agora, ele trata sobre evicção, mas evicção relacionada a bens imóveis, tá? Muito cuidado com isso. Olha aqui o dispositivo. Vamos fazer a leitura. Parágrafo 1º. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, atenção, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé, que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos artigos 129 e 130 da lei tal, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. Bom, então temos aqui um dispositivo que repercute no estudo da evicção. Só que, repito, estamos tratando de evicção relacionada a imóveis, ok? O que esse dispositivo está querendo dizer? Quando você vai comprar um imóvel, você vai comprar uma casa, um apartamento, um terreno, enfim, você tem que tomar uma série de providências, você tem que tomar uma série de cautelas. Quem aqui já comprou imóvel sabe que você tem que tomar um monte de cuidados para depois, lá na frente, não se aborrecer. Pois bem, um dos cuidados que você tem que ter, uma das cautelas que você tem que ter, é analisar as informações que constam da matrícula do bem. Então, você vai até o respectivo cartório, vê a matrícula e vê lá todas as informações que constam da matrícula. E aí, o que acontece? Você repara que o parágrafo 1º está falando, ó, na matrícula do imóvel tem que ter uma série de informações. Tem que ter uma série de informações. E aí, o que acontece? Se na matrícula do imóvel não tiver a informação, você não vai poder usar do Instituto da Evicção. Então, perceba, se não há menção na matrícula das informações exigidas pelo artigo 54 da lei, não é possível reconhecer a evicção. Então, por exemplo, você vai comprar um imóvel, vai lá no cartório, pega a matrícula e consta lá que existe, por exemplo, uma ação judicial versando sobre aquele bem. Estão discutindo, estão brigando a respeito daquele bem. E essa informação consta da matrícula. Você já, opa, espera um pouco. Tem uma ação judicial tramitando versando exatamente sobre esse imóvel que eu estou querendo comprar. Opa, eu posso me aborrecer. Eu posso me aborrecer. E aí, se eventualmente tiver uma evicção e eu perder o imóvel, eu não vou poder exigir que a evicção seja reconhecida e não vou poder fazer uso dos direitos provenientes da evicção. Porque a ideia dessas informações constarem na matrícula do bem é dar publicidade. Publicidade.
Então, qualquer pessoa que se interesse em comprar aquele imóvel pode ir no cartório, ver o que consta da matrícula e analisa as informações. Agora, se eventualmente não constam essas informações da matrícula, como é que a pessoa vai saber? Como é que a pessoa vai adivinhar? Então, se não há menção na matrícula do bem, de eventuais informações referentes àquele imóvel, tá tendo briga sobre esse imóvel, tem ação no Poder Judiciário tramitando. Se nada disso consta na matrícula, como é que um eventual comprador vai saber? Então, por isso, na falta das informações, não será possível reconhecer a evicção. Diz a doutrina que esse dispositivo prestigia a boa-fé, bem como a conservação do contrato, que nós tanto conversamos ao longo do curso. Então, é um dispositivo que, novamente, prestigia o princípio da boa-fé, além da conservação do contrato. Ok? Só para a gente encerrar, para eu dar um exemplo para vocês, né, de como que o STJ vem decidindo a respeito da boa-fé objetiva como um verdadeiro requisito para a configuração da evicção, o STJ, há um tempo atrás, julgou um recurso especial isentando o Banco do Brasil do pagamento de indenização aos arrematantes de um imóvel que propuseram ação indenizatória fundamentada, baseada na evicção. Então, nesse caso, só para você entender melhor, o que aconteceu? Tinha lá um imóvel, tá? Tinha lá um imóvel, e esse imóvel, ele pertencia ao A. Tudo bem? O A era o proprietário desse imóvel. Aí, o que ele fez? Ele resolveu hipotecar este imóvel para o banco. Nesse caso aqui, para o Banco do Brasil. Então, ele hipotecou o imóvel para o banco. Okay? Hipoteca é um direito real de garantia. Então, ele deu aquele imóvel em garantia para o banco, através de uma hipoteca. Pois muito bem. O imóvel foi levado a leilão e foi arrematado. Só que quem arrematou o imóvel foram os filhos do A. Vamos imaginar o A1 e o A2. Então, o imóvel foi a leilão e quem arrematou no leilão esse imóvel foram os filhos do proprietário que havia hipotecado o imóvel. Só que, até aí, tudo bem. Só que havia em trâmite um mandado de segurança impetrado pelo pai, ou seja, impetrado pelo A, para retomar a propriedade do imóvel. Então, em paralelo a isso, tramitava no Poder Judiciário um mandado de segurança, impetrado pelo pai, para retomar a propriedade do imóvel. Percebeu? O imóvel foi a leilão, foi arrematado pelos filhos, só que, em paralelo, o pai, através de mandado de segurança, estava discutindo a propriedade do imóvel, estava tentando retomar a propriedade. O que aconteceu? O mandado de segurança foi julgado favorável em relação ao pai, o MS foi julgado procedente, né? Favorável em relação ao impetrante. E aí, o que aconteceu? Os filhos perderam o imóvel. Perderam o imóvel que tinham arrematado no leilão. E aí os filhos ingressaram com uma ação indenizatória contra o banco, buscando reaver o valor que eles pagaram no imóvel no leilão. Percebeu? Porque como eles perderam o bem, eles entraram com uma ação indenizatória contra o banco, pedindo para o banco devolver o valor do imóvel que eles pagaram no leilão. Num primeiro momento, o Poder Judiciário determinou a devolução do dinheiro. Então, num primeiro momento, o Judiciário falou, devolve o dinheiro. Banco, devolve o dinheiro. Só que aí, o caso chegou até o STJ, por meio de recurso especial, e o STJ
reformou a decisão. Nesse caso, o recurso teve como relator o ministro João Otávio de Noronha, que entendeu que a boa-fé do adquirente é requisito indispensável para configuração da evicção e extensão dos seus efeitos. Então, é como se a boa-fé objetiva fosse uma chave que destranca a evicção. Só se configura a evicção se você tiver boa-fé do adquirente. E aí, a terceira turma do STJ, nesse caso, entendeu que não houve boa-fé no momento da aquisição do bem e afastou o direito à restituição dos valores com base na evicção. Então, foi só um exemplo de julgado do STJ para mostrar como que o princípio da boa-fé objetiva ele tem uma relação íntima com a evicção, a ponto de ser considerado como verdadeiro requisito para a configuração da evicção. Tá bom? Quem quiser aprofundar um pouquinho o estudo desse julgado, eu deixei aqui o link, né? Esse julgado foi noticiado no site do Migalhas e é o recurso especial 1.293.147. Então, se você quiser, tem aí as referências para você dar uma lida no julgado e se aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Meus amigos, com isso, nós encerramos o estudo da evicção. Acabou a evicção. Tópico 7 concluído. Próxima aula, nós daremos início ao novo ponto do nosso curso, será o tópico 8, onde nós iniciaremos o estudo da extinção dos contratos. Tá bom? Forte abraço, bons estudos e até lá.